Aqui na zona sul de Porto Alegre fica um espaço onde moram a arte, a filosofia e muita inspiração. Este ateliê no bairro Glória também abriga uma das artistas mais ativas da capital. Maria Tomazelli é a nossa convidada do programa Com a Câmara na Cidade de hoje. Em 1965, vinda lá da Áustria, uma longa viagem, chegou aqui ao Brasil. O que mais te marcou nessa vinda? A viagem de navio, porque eu nunca pensei que ia emigrar, tipo como se emigrava antigamente. Só não tinha caravelas, mas era assim, uma viagem de 15 dias no mar, com todas as tempestades e essas coisas todas. Maria Tomazelli nasceu em Innsbruck, na Áustria, em 1941. Na mesma cidade, o futuro marido, Carlos Cirne Lima, concluiu o doutorado em filosofia. Na década de 60, o casal decide viver no Brasil. A chegada foi em Santos, e foi tropical, um calor, um mar azul, um sol lindíssimo. A subida para São Paulo, eu levei o primeiro susto da miséria. E depois a viagem para Porto Alegre também foi bem assim como no Far West, porque não era nem asfaltado tudo naquela época. Era muito diferente, agora está já com outro ar de metrópole. Mas a chegada foi na Gonçalo de Carvalho, onde moravam os meus sogros naquela época. Aquela rua magnífica, que hoje é considerada o túnel verde do mundo, né? Está em tudo que Facebook. E já era parecido naquela época, só que faz quase 50 anos, então não era tão exuberante. E não tinha o Hospital Moinhos de Vento, tinha, mas não desse jeito, e não podia subir lá, fotos por cima daquele mar de copa de árvores, né? Então foi assim, uma aventura pura. Tua primeira impressão boa da cidade? Foi ótima. Eu moro num prédio que não estou muito entusiasmada de morar em prédio, mas eu tenho uma vista linda sobre a cidade, então é um belo contraponto. Contraponto porque a urbanidade do bairro Menino Deus, onde Maria Tomazelli vive, é bem diferente do ambiente integrado à natureza do ateliê no bairro Glória. O terreno repleto de verde é o lugar preferido da artista na cidade. O que me trouxe nessa região foi um anúncio no jornal que o avô do Carlos, que naquela época já tinha mais de 80 anos, e nos ajudava a procurar uma casinha de acordo com as nossas finanças, que não eram muito grandes, e ele achou essa casa. E nós viemos conhecer. Era uma estrada de terra e foi amor à primeira vista. Foi aquela exuberância de vegetação e o morro da Embratel, né? E um arroio límpido naquela época, hoje já é canalizado, já sumiu, nem se sabe mais que tinha, ou ainda tem uns restinhos, mas nós começamos a morar aqui assim, como numa fazenda, como no interior. Era um fogão a lenha, e não tinha correio, não tinha água, a água era num poço artesiano, que foi feito pelos alemães que perfuraram os poços da cervejaria Brahma, então nós temos uma água fantástica até hoje.
E foi o teu primeiro ateliê aqui, né? Primeiro local de trabalho em Porto Alegre. Não onde nós estamos sentados no momento, mas dentro do terreno tinha um galinheiro. Eu pintava no galinheiro, era terra batida, não tinha vidro, tinha tampos. E esse era meu primeiro ateliê. Eu lamentavelmente não acho as fotos. Era em frente ao Teixeirinha, que também morava assim, daquele jeito, enquanto construía o seu palácio. As pinturas da época tem bastante. Tem, inclusive pintei a cozinheira do Teixeirinha. Isso foi exposto na minha primeira exposição, expus a cozinheira do Teixeirinha. Foi o maior sucesso, foi até adquirido. Quando foi a primeira exposição aqui na capital? Eu acho que foi em 67, na Galeria Vila Velha, naquela boate em cima, no primeiro andar. Nessa época já tinhas contato com os mestres com os quais estudaste aqui no Rio Grande do Sul? Não, nessa época ainda não. Eu conhecia, sim, por alto Chico Stockinger, mas não assim para convivência. Essa exposição aconteceu porque meu cunhado, o irmão mais moço do meu marido, que naquela época era um guri, ele inventou essa exposição na boate de um amigo dele, que era o Carlos Heitor. A Vila Velha se chamava. Então, isso foi selvageria pura, inclusive a maneira de mostrar os trabalhos e tudo. Mas valeu. Depois da primeira exposição, Maria Tomazelli conhece o Ateliê Livre de Porto Alegre. Lá aprende técnicas como xilogravura e litografia e conhece a cena artística da cidade. Na Áustria, os estudos formais levaram a um doutorado em filosofia. Na capital gaúcha, Tomazelli expande os conhecimentos de arte. Eu acho que todo mundo se iniciou no Ateliê Livre, mas só que eu sou de uma época em que o Ateliê Livre ainda era lá em cima do mercado público. E lá eu conheci o Danúbio, conheci o Paulinho Ximendes, conheci a tropa toda, o Anestor Tavares. E assim foi, indo. Depois acompanhamos o ateliê eu acho que Lobo da Costa, e depois até chegar lá onde está hoje em dia, lá em frente a Zero Hora, aí na Ipiranga, né? Eu não fiquei muito tempo em Porto Alegre, só 2 ou 3 anos, porque meu marido foi cassado pelo AI-5 e ele, professor universitário, filósofo, cassado, teve que se virar para se sustentar assim. E a artista com quem casou, que também era sem dinheiro, né? E daí nós fomos morar em São Paulo, ele foi lá mandado, ele trabalhou a vida inteira como bombeiro de firmas em grandes dificuldades que ele foi arrumar. Foi a Café Solúvel, Alumínio, em São Paulo, moramos 3 anos em São Paulo, depois ele foi para o Diners, arrumou o Diners no Rio, moramos no Rio, ele trabalhou na RioCell, moramos em Frankfurt, onde ele introduziu a RioCell Trade, para começar a vender o celulose brasileira no mercado europeu. E depois acabamos em Olinda. E isso tudo enriqueceu por demais a minha vida de artista, porque artista é um ser feliz que pode pegar um bloco de desenho no joelho e desenhar na cozinha ou numa praça ou onde for, né? Porque se eu tivesse outra profissão, seria mais difícil acompanhar essas aventuras de professor caçado, caçando empregos pelo país afora. E com isso também enriqueceu muito as minhas vivências. Eu fiz curso de gravura em metal no Rio, eu ajudei numa oficina de litografia que foi fundada bem na época quando eu cheguei lá em Olinda, a Guaianazes. Fiz gravura no Ingá com a Ana Letícia, no Palácio do Ingá, do outro lado do Rio. Todo dia eu atravessava com as barcas a Bahia. Então eu consegui conhecer o Brasil, consegui conhecer um monte de artistas que até hoje são meus amigos. Foram 12 anos longe de Porto Alegre. Somente ao final da ditadura militar, o marido de Tomazelli volta a lecionar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós voltamos para cá. E aí então eu tinha uma vivência, daí fundamos o ateliê de litografia na Olavo Bilac, na Lima e Silva, esquina Olavo Bilac, com a Marta Lugercio e a Nico Herskovitz. Trabalhamos durante 12 anos lá. Hoje em dia esse equipamento está no Museu do Trabalho
e fundamos um jornal, então, com Paulo Roberto, a Gaiga Ferreira e o Gustavo Nacle, que era a partir do nosso showroom, que o Gustavo e eu montamos uma loucura total. Depois do primeiro ano do showroom, a gente estava até aqui, mas serviu. Todas as aventuras, mesmo mal sucedidas que a gente tem na vida, resultam em alguma experiência que depois abre uma nova porta e daí já vai andando por aí afora. Sempre uma tentativa de agitação cultural aqui em Porto Alegre. Sim, de discussão, de efervescência, de ideias, né? E às vezes anda em brigas, porque tem... Aqui é tudo briguento em Porto Alegre. Isso é uma característica da cidade, porque as pessoas são fortes, têm opiniões muito fortes e defendem as opiniões, seja no esporte, seja na política e nas artes também é a mesma coisa. Mas isso enriquece, tira daquela coisa, cada um por si, e dessa coisa morna, tudo bem, tanto faz. Não era bem assim a minha vida, era sempre assim, em discussão com gente, né? Na década de 80, Maria Tomazelli, junto com os artistas Anico Herskovitz e Marta Loguércio, fundou um ateliê de litografia na rua Olavo Bilac. O espaço funcionou durante 12 anos. Isso foi um dos primeiros, o MAN, a gente chamava de MAN porque era de Marta Loguércio, de Anico Herskovitz, de Maria. Então, M-A-M. E como não tinha museu de arte moderna na cidade, a gente chamou de MAN, M-A-M, né? Então, isso eu acho que foi um dos primeiros, ou pode ter havido outros, não quero agora tomar umas glórias indevidas, mas em princípio, né? Um monte de gente trabalhou nesse ateliê. A gente, inclusive, convidou vários artistas, quase todos os gravadores chegaram a fazer litografia lá, durante uma longa temporada. Mas os grupos todos, com o tempo, as pessoas tomam outros rumos, tem outras necessidades, até de sobrevivência, às vezes e tal, então acaba, como tudo, são ondas que vêm, que nem o mar, né? Depois se perde na praia, depois vem outras gerações. Em que onda, em que patamar está a tua carreira hoje? Sei lá, hoje eu estou retomando a pintura a óleo, que tinha abandonado porque eu pintava no galinheiro. Daí estava tudo bem porque era tudo ao ar livre. Depois, no lugar do galinheiro, fizemos uma garagem. Eu ganhei um quartinho com pé direito baixo, o que me causou muita dor de cabeça dos solventes da tinta a óleo, que naquela época, com pouco dinheiro, eu comprava poucos tubos, diluía bastante para render muito. Foi uma época que eu conheci o Iberê Camargo, que pegava os tubos, exprimia o tubo, pegava uma espátula, dava uma espatulada, não gostava, tirava fora, jogava no chão. Eu morria de inveja dessa exuberância de tinta, dessa quantidade de tinta, tanto que ele importava, ele tinha uma firma de importação de tinta, ele não comprava nas lojas. Mas agora com esse ateliê, com esse pé direito alto, eu retomei. E agora eu tenho um pouco mais de dinheiro, eu compro mais tinta e estou espatulando. Então eu estou agora abandonando a pintura acrílica, depois por causa da dor de cabeça passei para o acrílico, porque agora eu quero pintar camadas, eu quero fazer paisagens, não a paisagem no sentido de retratar uma paisagem, mas a tinta com tantas camadas que isso vira como uma paisagem lunar, que tu fica olhando e começa entrar na profundidade. Então essa é a minha última onda, não sei quanto tempo dura. Um dos trabalhos da artista de maior repercussão foi a Oca Maloca. A obra de 1989 reuniu 46 artistas. Cada um deixou um segredo escondido dentro da oca. São cantos e portinhas que levam a outras obras de arte. A inspiração de Maria Tomazelli veio da experiência em Olinda e do interesse por temas indígenas. A oca foi exposta em diversos circuitos de arte e também em locais públicos.
Hoje a obra pertence ao acervo do Museu de Brasília. Até os minúsculos trabalhos eu tenho tanto na presença e na memória como os grandes, porque são outros desafios e marcam de uma outra maneira. Eu sempre trabalhei assim, fazer coisas imensas, coisas microscópicas, ou então trabalhar com muita gente e trabalhar só para mim, porque eu acho que esse choque, essa contraposição é que enriquece. Senão fica uma coisa, sempre a mesma coisa, daí vira quase que um comércio, assim. A questão do coletivo sempre foi muito marcante na tua trajetória, né? Inclusive, além das ocas, fizeste alguns murais, mosaicos com participação de pedreiros. Essa questão de levar o acesso à cultura a quem normalmente não tem, também é uma tentativa tua, né? Sim, claro, porque todo mundo não quer fazer as coisas só para si, né? Então se inventa várias modalidades. Os grafiteiros hoje em dia estão aí. Eles não têm acesso às galerias. Não cabe tanta gente nas galerias, poucas que temos. Então, para onde que vai? Espaços culturais também então, atacam na rua. Isso já a gente tinha um movimento que se chamava, tinha em torno do ateliê da Beth Nunes, na Travessa do Carmo, chamávamos o Mercadão da Arte. Até o Malagoli pintava conosco um gigantesco mural de uma casa que hoje já não existe mais, foi demolida, em frente à Epatur, nessa praça. E também era uma coisa coletiva, porque se a gente não tem um retorno, não digo do público, pode ser de um colega, a gente fica isolado. E sem o retorno e sem o outro, o eu fica pobre. Então esse coletivo é muito importante. Entre prêmios e destaques, são mais de 30 títulos de reconhecimento pelo trabalho de Maria Tomazelli. Em Porto Alegre, a artista já recebeu prêmios açorianos e um troféu Negrinho do Pastoreio. E depois de toda essa trajetória, acabou sendo objeto de estudo de um livro de uma filósofa, né, brasileira bastante conhecida, está aqui. Livro em homenagem a Maria Tomazelli. O que tu tens para nos contar dessa obra? Olha, o livro foi maravilhoso, porque a Márcia Tiburi é uma grande amiga minha, e ela convidou a Denise Matar de fazer a parte da iconografia e a Márcia a parte conceitual. Então saiu esse livro que é uma maravilha, que acompanhou minha exposição no Museu de Arte em 2009. É uma panorama, catálogo Raisonné, falta um monte de coisas, tinha 80 páginas a mais, mas por 8 a menos aí tiraram fora. Então foi muito bom, mas dá para ter uma ideia das minhas andanças pelo mundo das artes. Maria Tomazelli prepara uma exposição para 2013. Mas a artista também tem se dedicado ao que chama de penduricalhos. As pequenas formas já se espalham pelo jardim do ateliê. A Márcia Tiburi, ela captou bem a minha situação de andarilha nesse mundo, porque tem um artigo dela maravilhoso, onde ela fala sobre se uma pessoa mora ou não num lugar. Pois é, hoje... É um problema para mim, porque eu não sei exatamente onde é que eu moro, né? Porque eu sempre comparo assim, se eu posso falar mal de uma cidade, eu sou da cidade. Se eu falo mal e levo uma direto, então é um sinal de que não sou daquele lugar. Depois de todos esses anos, ainda não és uma porto-alegrense, então. Porque se eu inventasse agora de falar bem mal de Porto Alegre, a primeira coisa que eu iria ouvir era: como, pá, o que é isso? Tu não é nem daqui. Eu já, aliás, já ouvi várias vezes, sempre que eu me meto numa encrenca, tipo,
coisas assim, de articulações coletivas, e acho uma coisa ruim, então é isso sempre que eu ouço. Mas isso é assim no mundo inteiro, não me sinto ofendida por causa disso. Vamos fazer de conta, tá? Até porque eu te considero uma porto-alegrense, uma artista porto-alegrense. O que tu esperas para o futuro da cidade? Glórias, glórias. Não só porque eu moro na Glória, mas porque finalmente essa cidade enxergou seu potencial total, que é a água. E todas as cidades no mundo que tem uma água, tem uma delimitação. E a água, ela freia a expansão de uma cidade. E nesse frear, cria um limite. E nesse limite acontecem as coisas bonitas de construções, como o Rio. Por que o Rio é tão bonito e São Paulo não? Porque tem as montanhas de um lado, o mar do outro lado, e as pessoas tinham que se ajeitar no meio, né? E aqui agora com as catamarãs, que vão percorrer o rio acima e abaixo, em todas as direções, as ilhas vão se valorizar, as pessoas têm um campo imenso de lazer. E depois teve em Porto Alegre o prefeito de Bogotá, eu assisti as fronteiras do pensamento, e ele disse que Porto Alegre é a cidade que tem a maior possibilidade de uma ciclovia de 100 quilômetros. E isso é um fato. Começa na usina, começa na rodoviária, passa pela usina e vai até Lamy. Isso é um potencial inacreditável. Poucas cidades do mundo têm isso. E eu vejo isso, eu vejo até os morros, as casinhas que sobem. Uma visão do futuro, que é assim, vai ser como Mykonos. Os ricos vão morar nos morros, todos urbanizados, com aquelas casinhas fofinhas, bonitinhas, pintadas, e os pobres dos morros vão morar nos palácios, que hoje em dia os ricos acham que são deles, os prédios da Cidade Baixa, por exemplo. Então eu vejo assim, no Rio vai ser a mesma coisa. A Rocinha vai se valorizar porque ele de lá tem a vista, e os que não têm recursos no momento, enquanto não tem, vão morar nos prédios embaixo, que hoje são considerados as moradias nobres. Mas isso é daqui a 100 anos, né? Não... É uma boa esperança. Sim, mas é uma bela visão. É bom conviver com uma ideia dessas, né? Então, a cidade é o que ela é o que ela pode ser, e o que a gente imagina que será no futuro. A cidade se compõe desses 3 momentos, né? E hoje, tu disse que as pessoas não te consideram ainda uma porto-alegrense, mas tu és mais Porto Alegre, és mais Áustria, o que fica? Eu fico andando de cá para lá. Eu não fico, eu estou em movimento. Como a arte? Sim.